Vocês? Eu topei um desafio que foi ler toda a Bíblia. Então, hoje eu quero ser rápido e resumir em poucos minutos toda a Bíblia com alguns eventos importantes em ordem cronológica. Curta o vídeo aí, compartilha aí, beleza? Isso ajuda bastante o canal. Quero que você adquira o máximo de informação em menos tempo. Então, vamos começar? Lá em Gênesis, Deus criou o universo e todas as coisas que existem, inclusive o homem e a mulher. Adão e Eva pecam e vão sofrer por isso. Nascem Caim e Abel, que é o filho do casal. Tempos depois, Caim mata seu irmão e foge. Aí nós temos a queda da humanidade. O homem se multiplica, a terra inteira está corrompida e o pecado predomina. Deus resolve acabar com tudo. Chama Noé, sua família, constrói a arca e vem o dilúvio. E tudo começa a se multiplicar de novo. Aí vem a aliança, que Deus começa o novo plano para a salvação e com o novo povo. Ali para Abraão, faz uma aliança com ele, que ele será o pai de uma grande nação. Abraão começa a sua jornada ali. Canaã, Egito, depois ele volta para Canaã. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque, que é o filho da promessa. A Isaque também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é aquele que a gente conhece bem. Ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão, depois fugiu para Harã. Agora começa o período das tribos. Jacó se torna Israel e retorna para Canaã. E ali tem 12 filhos, por isso são 12 tribos. Cada filho, uma tribo. Um dos seus filhos era José. José teve alguns problemas com seus irmãos, então venderam como escravo para o Egito. José se torna escravo, é preso e depois revela os sonhos de Faraó. José ganha fama e se torna governador do Egito. Nesse tempo aí, acontece uma grande fome em todo o mundo. E Jacó e sua família vão para o Egito, em busca de comida. Então José reencontra sua família e os perdoa. Essa parte aí você já conhece dessa história, então vamos pular. Em seguida, o povo de Deus vai viver um período de permanência no Egito, por cerca de 400 anos. Depois, mudaram os governos no Egito e daí começou um período de escravidão do povo de Deus. Aí nasce Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Quando nasceu, foi colocado em um cesto e jogado no rio para ser salvo de um extermínio de recém-nascidos. E com isso foi encontrado e criado pela família do faraó. Moisés entra numa confusão por lá e mata um soldado egípcio. Aí ele foge do deserto. Ali ele tem várias experiências com Deus. Moisés volta para o Egito e pede para Faraó libertar o povo. Faraó vê Deus fazer sinais e milagres, até que libera o povo que vão em direção a Canaã, a terra prometida. O povo atravessa o Mar Vermelho e chega ao Monte Sinai. Ali eles recebem os 10 mandamentos. Começa o período da lei. A Arca da Aliança e o Tabernáculo são construídos, representava ali a presença de Deus. Agora, todos seguem em direção à terra prometida. E devido à desobediência, eles ficam 40 anos no deserto. Prestes a entrar na terra prometida, Moisés vê do alto e morre. Aí aparece Josué. Foi um grande amigo e discípulo de Moisés. Começa a liderar. Esse é o período da conquista. Josué, liderando, começa a conquista da terra prometida e destruição de Jericó. E depois as 12 tribos se estabelecem por ali. Josué cometeu um erro ali. Ele não preparou um sucessor. Aí, quando morreu, o povo ficou sem uma liderança definitiva. Agora começa um ciclo, período dos juízes. Era assim, ora o povo estava bem com Deus e ora o povo se afastava de Deus. Vem a opressão, Deus levanta o juiz e o povo é liberto. E o ciclo começa novamente, e isso fica cerca de 300 anos. O mais conhecido entre juízes é Sansão, Gideão e Samuel, que foi o último juiz. O povo clama e Deus lhes dá um rei. Saul é ungido como rei por Samuel. Começa a monarquia unida. O reino de Israel começa então com Saul. Foi até um bom rei, mas teve alguns problemas espirituais e Deus acaba o retirando da liderança. Davi é o novo rei após a morte de Saul e se torna um dos reis mais importantes da história. Foi Davi que expandiu o reino de Israel, conquistou a cidade de Jerusalém e se torna a capital de Israel. Após Davi, veio seu filho Salomão, foi muito sábio e rico. Construiu o templo que substituiu ali o tabernáculo e agora representava a presença de Deus. Quando Salomão morre, as tribos são divididas e surgem guerras e conflitos. Agora, o reino se divide em 2
E esse período chama-se Reino Dividido. Agora nós temos o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte ficam 10 tribos e permanecem com o nome de Israel. No Reino do Sul ficam 2 tribos com o nome de Judá. No final do século VIII começa a surgir um grande império, a Síria. Israel é governado sempre por reis maus. Depois de um tempo eles são conquistados pela Síria. Nessa época Israel deixa de existir. As tribos de Judá até que foram governadas por alguns caras bonzinhos, mas não impediu de depois ser conquistadas pela Babilônia. Finalmente surge aí um novo império, o Império Persa. A Babilônia é destruída e conquistada pelos persas. Os persas tinham uma outra forma de governo. Não tinham escravos e exigiam apenas o pagamento de impostos. É o período do regresso. O rei da Pérsia liberta o povo e todos voltam para Jerusalém. E o templo e os muros da cidade são reconstruídos na liderança de Esdra e Neemias. O povo recomeça sua jornada com Deus. Acontece nesse período um grande avivamento espiritual e reforma. Agora nós teremos 400 anos até Jesus Cristo. Deus vem ao mundo como um homem. Esse é o nascimento de Jesus. Jesus é judeu e descendente de Abraão, e descendente de Davi por causa da família. Jesus Cristo inicia seu ministério aos 30 anos, logo após seu batismo, e dura cerca de 3 anos. Nesse período aí, Jesus ensina os discípulos e supre necessidades físicas e espirituais do povo. Depois desses 3 anos aí de ministério, acontece a morte e ressurreição de Jesus. Esses são os 2 eventos mais importantes da história. Jesus se submete à morte voluntariamente e depois ressuscita, provando que é o Filho de Deus. 40 dias depois da ressurreição, Jesus Cristo volta aos céus e temos a vinda do Espírito Santo. Esse é o período de relacionamento mais íntimo entre Deus e os homens. Com o Espírito Santo, a igreja se espalha. Num período de expansão da igreja, acontecem as viagens missionárias de Paulo, as perseguições e o grande avanço, até que se cumpra a última promessa, que é a segunda vinda de Jesus. Ele voltará com grande poder e glória, e a Bíblia termina com essa promessa. É isso aí, pessoal. Se você gostou, comenta aqui o que achou ou deixe sua crítica aí, beleza? Um beijão para vocês e até a próxima. Beijo para vocês, um grande abraço, comenta aí e compartilha o vídeo. Abraço, tchau, tchau, beijo.